Enquanto línguas evoluem e sofrem alterações fonéticas, sons podem ser modificados, inseridos ou mesmo removidos de uma palavra. Vamos falar desse último tipo no vídeo de hoje, o processo chamado elisão. Elisão pode ser definida como a remoção de um som de uma palavra. Vamos ao português mesmo de exemplo de novo. Em verbos no infinitivo, como falar, por exemplo, é muito comum, praticamente a regra, que o R final não seja pronunciado na fala coloquial, dizendo-se então falar. Esse R então foi removido, deletado. É, portanto, um exemplo de elisão. Mas por que, onde e como a elisão ocorre? Bom, a principal razão de ela ocorrer está relacionada, como de praxe, com a fonotática. Se você não sabe o que é fonotática, assista meu vídeo sobre o assunto. Só vamos lembrar aqui rapidinho duas, digamos assim, tendências fonotáticas que são comuns nas línguas. A primeira é que sílabas tendem a maximizar o contraste entre ataque e núcleo. A segunda é que sílabas tendem a minimizar o contraste entre núcleo e coda. Pois bem, tendo isso em mente, vamos analisar como ocorre a elisão. A elisão pode afetar consoantes ou vogais. Vamos começar falando da elisão consonantal. Uma das formas mais comuns de elisão consonantal é a perda de consoantes na coda de uma sílaba. Não é difícil entender por que consoantes nessa situação tendem a desaparecer, né? A ausência total de uma coda é a melhor forma de minimizar o contraste entre coda e núcleo. Em samoano, nenhuma palavra termina em consoante por essa razão. Exemplos incluem os verbos olo, esfregar, milo, torcer, ngalo, esquecer e tau, custar. Mas quando acrescentamos um sufixo como ia, que forma o aspecto perfectivo do verbo, os resultados são oloia, milocia, ngalomia, taulia. Note como nas três últimas palavras surgiu uma consoante extra entre o sufixo e o verbo. Essa é uma consoante que faz parte do radical, mas que é deletada na forma básica do verbo para evitar uma consoante no fim da sílaba. O samoano é um caso em que todas as consoantes finais são deletadas, mas existem línguas em que apenas alguns tipos são. Em lardil, por exemplo, apenas consoantes apicais, pronunciadas com a ponta da língua, são permitidas no final das palavras. Todas as demais são deletadas se ocorrem em posição final. Por isso, nos dois primeiros exemplos aqui, vemos uma consoante final, pois na e lá são apicais. Nos dois outros ela sumiu, pois cá e má não são apicais. Já em algumas variedades de catalão ocorre mais ou menos o oposto. Caso uma palavra termine numa coda de duas consoantes, a segunda é deletada se for coronal, mas não é deletada se for de outro tipo. Codas também podem ser deletadas no interior de palavras, mas os processos tendem a ser diferentes. Geralmente, codas internas são deletadas quando elas não formam uma geminada parcial com o ataque da sílaba seguinte. Geminada parcial, o que é isso? É basicamente uma consoante oclusiva que é precedida de uma nasal ou líquida no mesmo local de articulação. Veja esses exemplos em Jolafone. Nos dois primeiros casos, uma consoante nasal na coda da sílaba sofre assimilação com o lugar de articulação da consoante seguinte, criando uma geminada parcial e evitando o desaparecimento. Nos dois últimos casos, onde duas oclusivas se encontram, a primeira, que forma a coda da sílaba, é deletada. Consoantes podem ser perdidas também no ataque quando os ataques são complexos. Em casos em que a sequência é de uma oclusiva e uma líquida, a tendência é que desapareça a líquida, pois a oclusiva sozinha causa um contraste mais marcado com o núcleo. Isso pode ser percebido em pali, onde uma sequência oclusiva mais R foi simplificada para simplesmente a oclusiva sozinha. Também existem casos de ataques formados por duas oclusivas em sequência, ou uma oclusiva seguida de uma fricativa ou nasal, que costumam ser simplificados pela eliminação da primeira consoante. Isso ocorre no inglês com termos emprestados do grego, por exemplo, onde encontros como PT, PS, PN, KS perdem a primeira consoante quando no início de palavras. Segundo algumas interpretações, esses tipos de encontros consonantais em ataque se comportam como se fossem a sequência de uma coda e um ataque. Por isso, o primeiro é eliminado. É mais ou menos como o caso dos ataques complexos começando com S que mencionei lá no vídeo de fonotática. Vamos abordar agora a elisão vocálica.
Elisão vocálica mais rara que a consonantal porque remoção de vogais tende a alterar o número de sílabas da palavra. Afinal, as vogais formam o núcleo das sílabas, certo? Mesmo assim, a elisão vocálica ocorre, às vezes, justamente para alterar o número de sílabas. Mas o caso mais comum de elisão ocorre em casos de hiatos. Como a tendência fonotática é aumentar o contraste entre o ataque e o núcleo, sílabas sem ataque são desencorajadas. No meu vídeo sobre pentes, eu comentei como encontros de vogais podem ser quebrados inserindo-se uma consoante no meio delas. Se você não viu meu vídeo sobre pentes, vai lá conferir depois. E aproveita para se inscrever no canal para ficar por dentro do conteúdo de línguas e linguística que chega aqui toda semana. Enfim, em vez de inserir uma consoante entre duas vogais para quebrar esse hiato, outra solução é simplesmente eliminar uma das vogais. É muito comum isso acontecer em artigos definidos, como no francês, por exemplo. O artigo definido no singular termina em vogal e, se a palavra seguinte começa com vogal, o encontro vocálico é quebrado eliminando-se a primeira vogal. Já em Karaokh, encontros vocálicos são quebrados eliminando-se a segunda vogal. O português também tem vários casos de elisão de vogais em hiatos durante sua evolução de formas antigas, como naturaeza se tornando natureza, pé se tornando pé, rã se tornando rã. Esses hiatos, por sua vez, também haviam surgido da elisão de uma consoante entre elas, de formas originais naturaleza, pede e rana. Mas nesse caso, talvez o desaparecimento dessas consoantes pudesse ser interpretado também como um tipo de lenição. De fato, às vezes, diferentes tipos de mutação fonética se combinam ou podem ser interpretados de mais de uma maneira. E se você não sabe o que é lenição, confere meu vídeo sobre lenição e fortição. Mas elisão de vogais também pode acontecer entre consoantes num processo chamado síncope. Esse processo obrigatoriamente reduz o número de sílabas numa palavra, claro, mas geralmente ocorre com essa intenção mesmo. A intenção costuma ser tornar uma palavra de 3 sílabas, onde a primeira é acentuada, em uma palavra de 2 sílabas pela eliminação da vogal da sílaba intermediária. Isso aconteceu muitíssimo durante a evolução do latim para o português, como por exemplo apícola virando abelha, humerum virando ombro e asinum virando asno. Uma elisão desse tipo obrigatoriamente causa um encontro de 2 consoantes que não estavam juntas antes, e às vezes é um encontro que não funciona muito bem junto e acaba induzindo ainda mais mutações fonéticas. Esse é o caso aqui com humerum virando ombro. A síncope causou um encontro consonantal MR, que não é permitido em português, e ele foi consertado com a epêntese de um B. Às vezes, uma vogal também pode ser eliminada no final de uma palavra, um processo chamado apócope. Isso acaba inevitavelmente transformando o que era originalmente um ataque numa coda da sílaba anterior, o que complica a estrutura silábica e vai contra as tendências fonotáticas. Mas ela tende a ser motivada por questões prosódicas, para, digamos assim, regular o ritmo da pronúncia da língua. Esse é basicamente o mesmo motivo da síncope ocorrer também. A diminuição do número de sílabas muitas vezes ajuda a tornar a pronúncia de frases mais regular, com uma alteração de sílabas tônicas e átonas, ou longas e curtas. E é claro que essa vogal perdida tende a ser átona, né? Por essa questão prosódica estar envolvida, é comum que a apócope atinja apenas alguns grupos de palavras. Em espanhol, por exemplo, ocorre a apócope da vogal final de adjetivos usados antes de substantivos apenas. Já em outros casos, como no francês, todas as vogais finais, com exceção do A, foram perdidas durante a evolução do latim. Muitas vezes a elisão tanto de vogais quanto de consoantes pode ser incompleta. Isso quer dizer que o som perdido deixa uma marca nos sons remanescentes, uma pista de que ele já esteve ali um dia. Uma das formas mais comuns disso acontecer é por alongamento compensatório do som anterior ou posterior. Veja, por exemplo, no inglês. A elisão de uma consoante, como em nicht, noite, alongou a vogal anterior, tornando-se niet, o que eventualmente evoluiu para night em inglês moderno. Já em italiano, a elisão de nocte originou notte, causando o alongamento da consoante posterior. Já em Luganda, a elisão de um hiato, como baese, alonga a vogal que sobra, tornando-se bese. Além do alongamento, a elisão também pode alterar a qualidade de um som vizinho.
Em Uzbekiano, um R sofre elisão quando aparece antes de outra consoante coronal, mas ele torna a vogal que a precedia aberta. Em português, uma consoante nasal na coda sofreu elisão, mas manteve a vogal anterior nasalizada. Existem muitos outros aspectos interessantes relacionados às diversas circunstâncias que causam elisão, mas detalhar tudo isso tornaria esse vídeo gigante, mas acho que isso aqui já cobre o básico. Esse vídeo, assim como todos do canal, exigiu horas de dedicação consultando referências sobre o assunto, lendo muito a respeito, montando roteiro e apresentação, gravando e editando. É muito tempo e recurso gasto e ainda não tenho retorno financeiro nenhum com isso. Então, se você puder colaborar com o canal para que eu possa mantê-lo, eu ficaria muito grato. Você pode doar o valor que quiser e puder por Pix ou PayPal. Qualquer realzinho é muito importante. E mande junto sugestões de vídeos, pois as sugestões de apoiadores são prioridade. Outras formas importantes de colaborar e agradecer pelos vídeos, se eles são úteis a você, é garantindo estar inscrito no canal com as notificações ativadas e assistindo conteúdo novo quando ele sai. E ajuda também no engajamento, vai? Deixe sua curtida, comentários com sua opinião e compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você quer ver conteúdo adicional de vez em quando, me segue também no Instagram. Obrigado e até mais!